A paz do Senhor, estamos aqui na sala Google Meet. Eu, pastora Patrícia, pastor José Arthur, nossa amada Antônia lá do Ceará, o casal Antônio e Maria lá do Piauí, Fabiana aqui do Rio de Janeiro, Soraya e Fábio lá de Itaucara, estado do Rio de Janeiro, e a Aline lá de Londrina. Então estamos bem representados aqui e vamos hoje continuar o estudo sobre a firmeza da trajetória final do apóstolo Paulo, um estudo bem propício para os tempos que estamos vivendo. Mas a nossa amada irmã Fabiana vai fazer um período agora de intercessão, que não adianta falar sobre firmeza sem oração. Então ela vai fazer um período agora de intercessão e depois imediatamente, assim que ela acabar, nós vamos começar o estudo. Amém? Amém. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos para estudar, para lhe conhecer, para lhe buscar, Pai, cada dia mais. Pai, perdoa os nossos pecados, amém, Senhor. Jesus. Vai de encontro a tudo aquilo que ainda precisamos, Senhor, em nós retirar, que precisamos, Senhor, trabalhar as nossas fraquezas, Paizinho. E teu Espírito Santo, Senhor, a cada dia vai nos mostrando tudo aquilo que precisamos mudar para que possamos estar cada dia mais pertinho do Senhor. Paizinho, te agradecemos pelas vidas que estão aqui, pastora Patrícia, pastor José Arthur, Senhor, a Maria, o Antônio, Soraya, o Fábio, a Aline, Antônio, toda a sua família, Senhor, que os teus anjos estejam na casa de cada um, os guardando, os protegendo. Sim, Senhor. Agradecemos, Senhor, por essas vidas que estão disponíveis, Senhor, aqui a aprender, amém, a cada dia mais. Senhor Deus. Pela sua misericórdia e graça, Pai, estamos aqui. Somos pecadores, somos falhos, Senhor, não somos melhores que ninguém, mas, Senhor, queremos a tua presença. Então, Pai, sim, Deus. Soltamos um clamor agora, Senhor, pedindo a sua intercessão, Senhor, pela sua igreja, Senhor. Os remanescentes, Paizinho, como lhe falei, não somos melhores do que ninguém, mas estamos aqui, Senhor, para clamar, Senhor, restaura a sua igreja, Senhor. Amém, Pai, conforme a tua vontade, não como a nossa vontade. Pai, oramos pela liderança das igrejas espalhadas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, Senhor. Senhor Deus. Senhor, de acordo com a sua palavra, Senhor, que pregam realmente o seu evangelho, Paizinho. Arrependa, Senhor, todo espírito de enganação, confusão, todo falso profeta, todo a palavra, Senhor, que não é de acordo com a sua que está na sua. Paizinho, já repreendo, Senhor, tudo aquilo que vem roubar a sua presença, Senhor, das casas de oração. Senhor, são várias campanhas de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, e a sua palavra não está sendo pregada, a salvação não está sendo pregada, Pai. Pai, te ajude nesses dias, Senhor, buscar santidade, Senhor. Senhor, nos ensina a todos os dias a lavar nossas vestes, Senhor. Sabemos que pecamos todos os dias, mas, Senhor, que teu Espírito venha nos constrangir, Senhor, nos arrepender, a lhe pedir perdão e, sim, Senhor, estarmos novamente aos seus pés. Paizinho, coloca pessoas abençoadas, pessoas que verdadeiramente, Senhor, lhe amam, para livrar a sua palavra àqueles que ainda não lhe conhecem, Paizinho. Amém, Senhor. Senhor, clamamos pela restauração, uma liderança, Senhor, verdadeira, uma liderança genuína que leve a sua palavra, Senhor, àqueles que ainda não lhe conhecem. Senhor, nos prepare, Senhor, para tudo aquilo que iremos viver. Amém, Jesus. Precisamos de uma igreja sólida, uma igreja, Senhor, de verdade. Então, Paizinho,
começamos de nós. Então, coloque em nós esse sentimento de estar orando pela sua igreja todos os dias. Amém, Deus. E hoje, Senhor, coloque em nós essa busca de estar com os nossos irmãos, de ajudar, de apresentar Jesus a quem passar pelos nossos caminhos, Senhor, pregar salvação. Senhor, como a pastora Patrícia falou agora, o tempo está correndo, então precisamos, Senhor, que nas nossas famílias ainda existem pessoas que ainda não conhecem a Ti. Misericórdia, Jesus. Nosso coração, a vontade, a disponibilidade está falando de Ti. Então, Paizinho, clamamos pela Sua restauração, pela pregação da palavra, Senhor, nas igrejas. Tem tirado, Senhor, as escolas de dominicais, as escolas bíblicas, Senhor. É um grande erro. Sabemos que Satanás tem a agenda dele e está cumprindo direitinho. Nós, cristãos, estamos olhando e não estamos fazendo nada. Então, verdade, Pai, meu Deus. que nossos Misericórdia, estão orando, intercedendo, mas também na prática lá fora, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que a sua mão esteja sobre a igreja, sobre os remanescentes, Senhor, sobre aqueles ainda que não lhe conhecem, Senhor. Nos ajuda, nos capacita todos os dias, Senhor, a alcançar essas pessoas em seu nome, Jesus. Te amamos, precisamos de Ti todos os dias. Então, Paizinho, eis-nos aqui. Ensina-nos. Amém, Jesus. Eu sei que o Senhor não precisa de nós para nada, mas é uma honra lhe servir. Então, Pai, Pai, os remanescentes, Senhor, lhe buscam. Então, nos ensina a ser verdadeiramente, Senhor, seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos começar Atos 25. Já estamos em Atos 25. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 25. Semana passada nós terminamos o estudo, né? Vendo que o governador Félix chegou até a ouvir aquele advogado Tértulo do diabo, né? Religioso, comprado pela religiosidade, chegou a ouvir os religiosos, né? Os fariseus e saduceus, todos que estavam ali acusando Paulo. E viu que não tinha nada de concreto e dispensou eles, mas resolveu manter Paulo preso. E nesse período, o governador Félix vinha ouvir, junto com a sua esposa, né, que era judia, Drusila, vinha ouvir Paulo, mas Paulo pregava duro e aí ele não queria ouvir. Mas ele não só vinha ali ouvir para, entre aspas, porque a esposa era judia, para ouvir a palavra, mas ouvir a palavra que fosse conveniente a ele, mas ele estava esperando que o apóstolo Paulo subornasse ele para ser solto, né? Só que isso não rolou. Isso a gente viu lá em Atos 24, e aí mesmo inocente, o apóstolo Paulo continuou preso, uma prisão atenuada, né? A gente vê o cuidado de Deus, porque ele ficou preso por 2 anos, mas podendo receber visitas. Não era aquela prisão opressora, né? De solidão. E ele era uma prisão atenuada, mas ele estava preso durante 2 anos. E chegou o momento que lá em Atos 24, versículo 27, mostra que o governador Félix ele foi sucedido pelo governador Pórcio Festo. E agora a gente vai ver, a gente fala assim, poxa, isso não é problema, não tô vendo por que firmeza do apóstolo Paulo. Ele teve que responder e se defender diante do governador Félix, e aí ficou preso 2 anos, agora vem ele de novo ter que responder e se defender diante de outro governador, começando tudo de novo. Isso para uma pessoa
que está presa injustamente, isso é extremamente desgastante emocionalmente, fisicamente, mesmo que a prisão fosse atenuada, a situação emocional, a situação física de Paulo não era fácil. Eu queria ver a gente passando por isso. É verdade. Então ele ia novamente agora ser exposto e ser injustiçado com acusações infundadas e ter que falar tudo de novo. Às vezes, quando a gente explica algo para alguém, quando a gente vai explicar de novo, Já tá cansado. diz, que isso é cansativo, né? Quanto mais numa situação tão crítica que o apóstolo Paulo estava. E vamos ver isso então em Atos 25. Vamos ler do versículo 1 ao 25. É a nova versão internacional? Então, o pastor José Arthur vai ler Atos 25, do versículo 1 ao versículo 25. Pode ler? Pode. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Guarda isso, hein? Emboscada. Meu Deus. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Versículo 6. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Então, uma paradinha, porque eu já vou só ressaltando algumas coisas, né? Antes de ir para Cesareia, Festo foi primeiro lá para Jerusalém. Ele chegou na província e ele subiu lá para Jerusalém. Ele primeiro foi para Cesareia, ficou 3 dias lá. Engraçado, né? 3 dias, tem que ser o número 3. Isso aí nada é à toa. E aí ele foi para Jerusalém. Ele passou por Cesareia, ele podia ter ficado logo lá, né? Mas ele foi lá para Jerusalém. Quando chegou lá, vieram logo os bajuladores, os religiosos bajuladores, né? Bajular, parece que eu tô vendo a cena, bajular o governador Festo e pedir um favor para ele, né? Primeiro bajula, depois, manda Paulo aqui para Jerusalém. Mas na verdade eles queriam matar no caminho o apóstolo Paulo, porque o inimigo ele não quer nos prender, ele quer nos matar. A prisão é só um detalhe. E Festo falou: não, eu vou lá para Cesareia, se vocês quiserem vocês vêm comigo, vamos lá comigo e acusem lá este homem aí. O que ele fez realmente de errado? E passou 8 a 10 dias lá em Jerusalém, depois ele voltou para Cesareia e lá foram os religiosos com ele, os líderes religiosos. E a primeira coisa que ele fez quando chegou lá em Cesareia foi mandar chamar Paulo, né? Mal se acomodou e já mandou chamar Paulo para poder julgá-lo, né? Ver o que tinha de errado com ele. Versículo 7. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Cercaram ele, né? Nossa, é isso que o inimigo faz. Ele cerca, ele quer matar, mas primeiro ele cerca para enfraquecer. Isso, para deixar confusa a pessoa. Né? E é isso ali. Imagina um monte de gente, porque não eram quaisquer pessoas que estavam acusando Paulo. Eram pessoas, provavelmente, como eram líderes, e o apóstolo Paulo, como eu já falei, ele foi criado, né, estudando com Gamaliel, ele conhecia líderes do templo, né, ele conhecia líderes, e esses líderes que conviveram com Paulo, muitos ali estavam acusando Paulo, cercando ele, né, e
o povo judeu e a liderança junto, cercando ele com acusações graves, infundadas, porque eles nem podiam provar, né? 8. Isto. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Não é errado, novamente a gente vê aqui que não é errado se defender. Cristão tem que sofrer calado. Eu não vejo o apóstolo Paulo sofrendo aqui calado em nenhum momento. Ele não agride, ele não grita. Quer dizer, eu não estava lá para ouvir o tom de voz dele, mas eu creio que ele não tenha gritado e nem murmurava. Ele se posicionava. Há uma diferença entre murmurar, gritar ou agredir, pagando com a mesma moeda. Ele não. Ele se posicionava com a verdade. Lembrando que em alguns momentos, às vezes é necessário calar, né? Como fez Jesus diante de Pilatos, né? Como ovelha não abriu a sua boca então depende do momento, é o discernimento que Deus dá, né? E ali houveram 2 momentos. Um momento ele ficou calado e depois ele falou assim, tu dizes. Tu dizes, e nenhuma autoridade teria sido alto, não tivesse sido dada, né? Ele falou assim, você está falando como autoridade, mas essa autoridade quem te deu foi Deus, né? Exatamente. Mas é porque o Jesus ele tinha que ir como cordeiro calado para a cruz. Exatamente. Mas aqui o apóstolo Paulo tinha que se defender, porque senão, para mostrar que o que ele estava pregando era genuíno, né? É verdade. E aí, aqui em nenhum momento a gente vê Paulo, desde do 21 até agora o 25, o tempo todo, ele se posicionando. Olha, vocês estão errados. Eu não odeio, assim, parafraseando, né? Eu não odeio vocês. Vocês são meus compatriotas, vocês são judeus também. Eu não odeio vocês, eu não desejo o mal de vocês, apesar de todo o mal que vocês me causam. Mas o que vocês estão falando é mentira. Eu não fiz nada disso que vocês estão falando. Eu só preguei sobre Jesus, só preguei a verdade. Parafraseando, era isso que ele falava o tempo todo, né? Versículo 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Quer dizer, a perseguição aos cristãos vai envolver o que eu estou marcando aqui. Emboscada para matar no caminho. É na caminhada que o inimigo tenta nos matar. Cercar e troca de favores entre religiosidade e política para perseguir cristãos. O governador Festo representa a política. Aponta para o anticristo, né? E os judeus aqui, os religiosos, líderes religiosos, em conluio com o Festo, queria matar Paulo, queria, né? E representa o falso profeta, que é a única religião mundial. Lembrando que, fugindo um pouco do texto de Paulo, eu repito o que eu falei na última aula, né? Que no mesmo dia, né? Em que Jesus foi preso, não sei se vocês lembram desse trecho, né? Herodes e Pilatos, que andavam brigados, voltaram a conversar entre si, né? Exatamente. O tratado... Aliança. A aliança do mal, né? Da política com a religiosidade contra a verdade, né? É verdade. É por isso que foi acreditado, nada novo na Terra, né? As coisas só se repetem e se aprofundam. As coisas que estão acontecendo agora nos deixam perplexos, mas sempre aconteceu. Não é nada novo, só está se aprofundando porque está prestes à volta de Cristo. Porém, sempre aconteceu. A gente está vendo aqui que sempre aconteceu. Continuando, versículo 10. Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Ui. Mas se as acusações... Guarda aí. Não me recuso a morrer.
Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Lembra que o apóstolo Paulo ele já sabia que iria morrer em Roma. Então, ele está querendo apelar para César para fugir da morte, só que não. Ele já sabia que em Roma ele ia morrer. Exatamente. Mas eu apelo para César porque eu não vou dar o gostinho Isso. dos religiosos se considerarem Vencedores, os donos da verdade. Eles têm que saber que eles estão errados, né? Inclusive essa parte de apelo para César, na nota de rodapé da Bíblia Thomas Nelson, diz o seguinte: Paulo sabe que teria poucas chances de um julgamento justo em Jerusalém e que sua vida estaria em constante perigo. Engraçado que o maior vilão aqui, até agora, desde o capítulo 21 até agora, não são os políticos. Os políticos, eles são os detalhes. Os maiores vilões aqui, os maiores perseguidores de Paulo, são os religiosos. Governador Félix, governador... eles são... fazem parte da história, porque haviam políticos. Mas os incitadores, estavam por detrás de toda a maldade, eram os religiosos. E não pense você que vai ser diferente. Continua, versículo 12. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Você vê até aí o governador Festo meio perdido. Meio assim, olha, eu encontrei um homem preso, Félix me deixou um prisioneiro, eu não estou entendendo nada, fui para Jerusalém, os próprios judeus líderes vieram pedindo que condenasse ele à morte, mas eu não vejo nada de errado nele, eu estou confuso, me ajuda aí, rei Agripa, porque eu estou meio confuso nessa história aí. 16. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus. Já morto. O qual Paulo insiste que está vivo. Em suma, em outras palavras, o que eu vejo em Paulo, o rei Agripa, é uma insanidade. O cara deve ser maluco, porque fala que está vivo morto. Mas isso não é crime. Eles estão brigando por causa de religião. Eu não estou entendendo essa... Porque o cara tá preso, no mínimo ele podia estar no sanatório, mas não preso, né? Ele é meio louco, devia soltar o cara, porque o cara é meio louco, mas ele tá preso porque acusam ele de morte. Uma confusão aí religiosa que só, né? Olha 20. só o que ele falou. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Ele estava perdido. Ele como liderança política, ele estava meio perdido. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Oh, meu Deus. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Agora presta atenção.
O cara já tinha... O cara não, desculpa, assim. O apóstolo Paulo já tinha falado diante do comandante. Aí falou diante do governador Félix. Isso. Aí falou diante do governador Festo. Agora ele teria que falar diante do rei Agripa. E tá subindo o posto, porque de comandante foi para governador, o governador agora é rei e ele vai acabar diante do imperador. Então, repetindo tudo de novo. E repetindo tudo de novo. Se isso não é desgastante, o que é? É muito desgastante. É verdade. Né? É exaustivo. E aqui é uma estratégia. Sabe qual é? Da exaustão. É verdade. O inimigo não quer te ver cansadinho. Vamos lá, vamos trazer para as nossas vidas. O inimigo, ele não repete as mesmas situações sempre. Sabe aquela área que parece que nunca se resolve? Sabe aquela área que você fala diante do comandante, daqui a pouco você está falando diante de um governador, daqui a pouco você está falando diante de outro governador, daqui a pouco você está diante de um rei, daqui a pouco você está diante do imperador. Estou entendendo figuradamente o que eu estou falando. É aquela área que você já está exausto. Meu Deus, eu oro, parece que nada acontece. Sabe o que é isso? Isso chama-se exaustão. Ele quer que você se torne um pavio queimado, uma vela que não está tão exausta. O pavio está tão exausto que já não vai mais acender. Só que você tem que aprender a ser mais exaustivo do que ele. Ele quer te vencer pelo cansaço, você também vai vencer. Tipo assim, quer usar a teimosia? Usa na guerra espiritual. É a que eu sempre falo brincando. Você vem com estilingue, eu vou com um tijolo. Você vem com 38, eu vou com R15. Você vem com R15, eu vou com bazuca. Você vem com bazuca, eu vou com trator. E vamos aumentando. Daqui a pouco a gente está já com um arsenal atômico. Porque não pode recuar. Eu sei que não é na nossa força. E quem está falando, eu sempre apelo para a Soraya, ela não é César, mas eu apelo para a Soraya, que a Soraya me conhece há muito mais tempo que vocês. Eu já era para ter pendurado as chuteiras. A exaustão. Nunca faltou motivos humanos para isso, né? Exatamente. Dá para escrever um livro, As Lutas. Todas as áreas. Sim. O mais suave foi no casamento, mas já passei. Saúde financeira passei, não passo. Familiar, doença na família, todas as áreas. Não teve uma área que dissesse assim, doença na própria vida. Não teve uma área que dissesse perseguição de irmãos entre aspas. Então, Como o apóstolo Paulo, né? Perigos entre falsos irmãos. Mais ou menos isso. Então, eu não sou melhor do que ninguém, porque é escolha. É na força do Senhor. Veja bem, quem nos fortalece para permanecer firme, como o apóstolo Paulo permaneceu, é o Senhor. Porque se você for na sua força, já era. Mas o Senhor só fortalece aquele que escolhe. A escolha é sua. Desanimar, recuar e chutar o balde ou trincar os dentes e falar: tô sangrando por dentro, mas eu vou empurrar. Tá doendo, mas eu vou fazer. Tô com febre, mas eu vou pregar. Estão me xingando. A minha família tá desmoronando. Eu tô com a minha geladeira vazia, mas eu vou fazer a vontade de Deus. E vou empurrar as trevas. Tá entendendo? Essa é a firmeza. Essa é a firmeza para esses dias. Não dá mais para ficar na rede tomando suquinho de laranja. Na verdade, o que acontece? O inimigo, ele é especialista em... Isso aqui não é um estudo de batalha espiritual, né? Mas mais ou menos, inclui também. É especialista em criar situações e circunstâncias para você ficar preso, como se fosse numa roda. Exato. Acaba um problema, começa o outro. Porque o objetivo final não é só te matar. Não é só você ficar exausto.
é tirar a sua intimidade com Deus, porque aí você vai ficar desanimado, já não vai ler mais Tirar a Bíblia, o foco. já não vai mais orar, porque criar distrações e criar problemas que vão tirando e minando a sua fé, pouco a pouco. O inimigo não tem pressa. Ele pode te dar pode te observar numa área e daqui a 1 ano ele te ataca na mesma área, porque ele é muito paciente para atacar. Então, o que acontece? O objetivo final é tirar sua intimidade com Deus. Lembra o que Jesus fala no final? Quando coloca as ovelhas e os bodes na presença dele? Apartai-vos de mim, porque o quê? Não vos conheço. Não vos conheço. O objetivo é tirar a sua total intimidade com Deus. Você não vai ficar desanimado para ler a Bíblia, vai ficar desanimado para orar, vai ficar desanimado, é um problema daqui, é um problema de lá. Quando você pensa que o problema acabou, já começa um problema em outra área, em outra coisa, né? E aí você fica totalmente perdido. E aí entra aquele texto, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não é ciência, não é aquela ciência cristã, não tá doendo. Tá doendo, mas vai passar. Essa dor não vai me paralisar. Seja ela física, emocional, seja que área for, vai passar. Nada pode se colocar entre eu e o Senhor. É firmeza, é um olhar firme para o Senhor, é ter foco, é ter meta. Né? Você vê esses empresários com meta, né? Bom, e aí o que acontece? Você tem que ter meta, tem que ter foco espiritualmente falando, né? Qual é a minha meta? Fazer a vontade de Deus. É fácil? Não. Quanto mais eu me disponho a me envolver com a vontade de Deus, maior é a resistência. Exatamente. Né? Então, não quer ter resistência? Não faça nada para o Senhor. Não se envolva com o coração do Senhor, mas também vai perder intimidade com Ele. Tudo na vida tem um preço, né? E o preço espiritual a ser pago para cada vez ser mais íntimo com o Senhor é ter disciplina na leitura bíblica, na oração e em colocar a vontade de Deus acima até mesmo de uma dor física. Né? Essa dor que eu senti no ciático, que está melhorando graças a Deus, mas eu passei maus pedaços lá em Maricá, então só nós sabemos uma noite que passamos lá que eu urrei a noite toda. Eu passei a noite em claro, minha perna entortou, o Lucas desesperado, fomos dormir, eram 4 horas da manhã, depois de eu chorar. Quando eu chego a chorar de dor, é que a coisa tá feia, porque eu não sou de chorar de dor, eu sou forte pra dor. Quando eu chego a chorar, minha perna tava estourando. É verdade. E no dia seguinte eu tava pregando. Eu sou melhor do que ninguém? Não. Vai passar, nada é para sempre. Eu sempre falo assim, nada é para sempre. Essa dor vai passar, essa tristeza vai passar, nada é para sempre. A Bíblia me garante isso. E a intimidade com Deus é essencial, né? Porque quanto mais intimidade com Deus, mais o sobrenatural de Deus vai se revelar na sua vida. O inimigo quer colocar na sua cabeça que você tem que ter medo do sobrenatural. Não, eu tô com medo. Ai, tô vendo uma luz na minha frente. O que será isso? Não tenha medo de Deus. Não tenha medo do sobrenatural. Deus quer se revelar para você, assim como se revelou para Ezequiel, que foi molhando os pés, daqui a pouco ele já estava com água até aqui, mostrando que a intimidade com Deus é um processo, né? E não se vitimar, né? Você vê em nenhum momento aqui o apóstolo Paulo se vitimando. Sempre se posicionando com firmeza. Ele era uma vítima da injustiça. É verdade. Mas ele não se vitimou. Não estava chorando as pitangas, né? Tipo assim, você tem que chorar na presença de Deus. Há momentos de luto. Né? Quem aqui nunca acordou sem vontade de acordar? De não sair da cama. Aquele que nunca passou por isso é mentiroso. É mentiroso. Todo mundo tem aquele dia que você fala assim, amanheceu, ai, eu não quero nem sair da cama, fecha o quarto, apaga a luz, me deixa quieto. Todo mundo passa por isso. Não estou falando para você deixar de ser um ser humano. Mas você não pode viver isso. Isso não pode ser uma prática. Porque aí é se vitimar.
né? E se vitimar te paralisa. O inimigo quer que você se torne uma eterna vítima e te parar. Parar a sua comunhão com Deus, parar, né? A gente deu uma desviada aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus está falando aí com alguém. Então vamos lá, continuando. Você estava, versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Nossa. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Até o 25? Pode ler até o 27 direto. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Nem o governador Festo sabia o que escrever sobre Paulo, porque ele mesmo não conseguia ver nada nele, né? Então vamos agora para a apostila ali de uma vez o texto, né? Atos 25, estamos na página 15 da apostila. Diz assim: Atos... cadê a reguinha? Minha reguinha? Sua reguinha? Tá aqui. O governador Festo, que veio para substituir o governador Félix, chegou em Cesareia e foi até Jerusalém. Em Jerusalém encontra os chefes dos sacerdotes judeus e líderes judeus importantes, que vieram para apresentar acusações contra o apóstolo Paulo. O que nós aprendemos? A religiosidade sempre está pronta para acusar inocentes e fazer intrigas. Meu Deus, o que mais tem intriga? A especialidade E quando eu falo religiosidade, amados, eu não estou falando só da religiosidade de ditas outras religiões. Eu estou falando da religiosidade que entrou dissimuladamente dentro dos templos ditos evangélicos e que está assolando a igreja. E essa religiosidade é que cria intriga. E a palavra diabo vem de diabolos, que é colocar um contra o outro. E é o que ele mais gosta de fazer. Porque uma cidade dividida, um exército dividido, um reino dividido não subsiste. E é o que nós estamos vendo hoje. Uma igreja ainda dividida. Por isso precisamos orar todos os dias pela igreja. Né? O que a gente vê ultimamente no meio da religiosidade evangélica é muita fofoca, muita intriga e muito pouco leitura bíblica. Não tem leitura bíblica. As pessoas dependem do templo para ler a Bíblia. O culto lá no templo. Mas não lê a Bíblia em casa. E aí, gente? E também não tem ensino nas igrejas, não, né? Não tem ensino. E aí, o que acontece? Muito conveniente essa coisa de não ter ensino, né? Pois muito conveniente. É o que a Fabiana orou. A agenda do inimigo ele está cumprindo direitinho. Exatamente. Durante muitos e muitos anos, a igreja dita protestante atacou a igreja católica, dizendo que os padres, só eles conseguiam ler a escritura, porque ninguém sabia ler naquela época. Então deixa que eles leiam, porque eles são os responsáveis pela leitura. Mas o que acontece hoje no mundo evangélico? Deixa o pastor ler e pregar e trazer mastigadinho para mim, para eu não ter trabalho. E aí a pessoa não lê em casa. E aí como é que fica? Não fica. Então agora página 16 da apostila. Antes de a gente começar, eu esqueci de que as coisas vão vindo aqui dentro, né? O Espírito Santo vai trazendo.
O inimigo aprendeu direitinho o que está escrito. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. O diabo sabe disso, os demônios sabem disso. Eles seguem isso direitinho. Arrisca. A igreja parece que esqueceu disso. Então vamos lá. Os judeus religiosos queriam que levassem o apóstolo Paulo de Cesareia para Jerusalém para poder, coloca aí o ó que eu comi, para poder matá-lo em uma emboscada. Veja, nós não temos que ver um demônio atrás de cada moita. Isso é neurose. Mas também não podemos ignorar os ardis do inimigo. Isso é sabedoria. O equilíbrio nem tudo é demônio, mas tem coisas que são demônios. E por isso que não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Precisamos estar vigilantes, sabendo que o inimigo arma emboscadas, arma armadilhas contra as nossas vidas, principalmente na área emocional. O bombardeio emocional, né? Então, a primeira coisa que nós vimos que a religiosidade sempre está pronta para acusar inocentes e fazer intrigas. Outra coisa que nós aprendemos é que a religiosidade ela é dissimulada, cruel e mentirosa. Continuando, o governador Festo ouviu, mas decidiu que os líderes religiosos judeus deveriam ir para Cesareia. Juntamente com ele, então, apresentar as acusações contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já havia sido acusado há 2 anos atrás, mas os religiosos não desistem de praticar o mal e a mentira para atender seus interesses egoístas. Isto é, o inimigo tem pressa e não tem. Porque ele vai trabalhando, esperando o momento certo de enfiar o punhal. Então, os religiosos eles não desistem. Eles estão sempre procurando uma maneira de se opor à verdade. Você vê que estamos vivendo uma apostasia. Atualmente. Já sempre foi, mas agora tá assim gritante. E a heresia tá subindo assim. Se juntaram ao poder político, né? À autoridade política. E a história se repete. Isso. Antigamente, isso só acontecia com a Igreja Católica. O Vaticano sempre foi envolvido com política. Sim. Mas agora se estendeu para as ditas, porque para o ímpio aí fora é dita evangélica. Só que não é. A gente sabe que não é. E o inimigo ele é tão dissimulado que ele camufla a religiosidade como algo maravilhoso. Ele embrulha o mal com laço de fita e papel de presente bonito. E nós precisamos nos posicionar em oração e pregar a verdade. Tipo, a gente precisa... eu até coloquei um post, que eu não sei quem me mandou, mas eu quando eu acho interessante eu vou mandando adiante. Mas são tantos que eu já me esqueci. Que até a minha sogra gostou, que aquele que não prega a verdade, né? Fala sobre pregar a verdade, está ofendendo a Deus. Um negócio assim que a gente precisa. Que quem prega a verdade vai acabar ofendendo, mas tem que continuar pregando a verdade. Era mais ou menos isso. Não dá mais pra calar a boca, tipo assim, entendeu? Não dá mais tipo assim, não, eu tenho que florear. Não. Temos que. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E na guerra você não vem com flores. A nossa arma é a Bíblia, é pregar a verdade. E nós temos como... já estamos vivendo o momento político e espiritual de separação mesmo. Exatamente. Tá claro quem é remanescente e quem não é. Tá ficando cada vez mais claro. Entende? Muito claro.
O que acontece? Porque vai chegar uma hora que vai vir a perseguição, e o que acontece? Você vai ver que os perseguidos vão ser aqueles fiéis, né? Porque os como é que se diz? Os politicamente corretos, né? Os vasilinas, eles não vão ser perseguidos, né? Quem vai ser perseguido mesmo vai ser os fiéis. Né? Os que não abrem mão da palavra, da verdade, né? Gostei, Soraya. Remanescente versus vasilinas. Entendeu? Os escorregadios, né? Os sabonetes, esses não vão ser perseguidos, não. Os que vão ser perseguidos são os que falam a verdade. Os que se levantam. Ajudar a perseguir. Fala. Oi? Fala, Aline. Fala, Aline. Eu não entendi o que você falou. Eles vão ajudar a perseguir. Ah, com certeza. É o falso profeta junto com o anticristo, né? Até estava conversando com a Aline por esses dias. Só um minutinho, deixa eu falar, amor. Por esses dias que não vamos ficar discutindo se é pré, pós, e a gente tem que respeitar. Eu conheço pregadores tipo o Hernandes Dias Lopes, que eu admiro muito, mas eu não creio igual a ele em relação ao Apocalipse, entendeu? Mas eu respeito. A gente tem que... Estamos num período que a gente precisa respeitar algo muito lindo, entendeu? Não chega a ser heresia, apenas é uma interpretação diferente, né? Agora, mesmo daqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada, existem dois grupos. Há aquele grupo que acha que a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo mostrar a focinheira, o que eu não creio, porque lá em Apocalipse 13 fala que o anticristo ele vai perseguir os santos. Que santos são esses? São os santos da igreja católica? Mas logo depois a igreja... Logo depois a igreja é arrebatada. A gente não vai ficar sofrendo aqui, porque eu não estou aqui para ficar debaixo de juízo. Então eu considero aquela de que a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo se revelar uma teoria meio me fugiu agora. Escapista. Né? É a minha maneira de ver. Mas não discuto e respeito quem crê assim. Mas também não creio que a gente vai ficar aqui apanhando do anticristo. Vai ser perseguido no início e depois a igreja é arrebatada, né? Lá no quinto selo, antes do quinto selo ser aberto, a igreja é arrebatada. Então, mas vai ter uma perrenha, já tá tendo. Bom, tem missionário já sendo morto. No Quênia foi um morto agora esses dias, né? Morreu queimado vivo dentro do carro. Então, já tá pipocando há muito tempo, só que tá intensificando. Então, não vem me dizer que não, vão ser flores e vamos escapar segurando florzinha na mão e sentindo perfumezinho. Não. Eu não vou enganar ninguém. Eu prefiro crer que nós vamos ter que permanecer firme do que achar que vamos... É uma teoria escapista, não preciso nem me preparar. Eu prefiro me preparar. O anticristo ele vai ter uma igreja. Já tem. A igreja do anticristo é a igreja que gira em torno do homem. Venha para nós que você vai resolver os seus problemas. Discípulo não é alguém que vai a Jesus para resolver problema. Discípulo ama e adora a Deus porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Se ele quiser resolver, ele resolve. Quem falou o quê? Nada, pode falar, amor. Se ele quiser resolver, ele resolve. Se ele não quiser, ele não resolve. Então, o anticristo, ele tem uma igreja já na terra. E a Bíblia fala muito claramente. Pode falar? Eu tenho já a impressão que esses fiéis, né, do anticristo, eles já estão sendo já preparados. Isso. Porque as pessoas já não buscam mais o conhecimento da palavra. E ele vai ser o quê? Um enganador. Exatamente. E as pessoas já têm sido enganadas por falsas profecias e falsos... São os espíritos de anticristo. São os espíritos de anticristo já atuando na Terra. Desde lá de Atos. Desde aqui. E antes... Olha aqui, ó. Desde manhã, tá? Eu peguei essa caixinha da Bia. Porque eu fui abrindo várias Bíblias por conta desse versículo.
Legal, eu gosto de comparar também. Ela é outra estudiosa também. Vai, amor, fala. A questão é que, o que acontece? A Bíblia é muito clara. Antes que venha o fim, vai acontecer a apostasia. O que é apostasia? Afastamento da palavra de Deus. As pessoas vão pregar a palavra, mas vão distorcer a palavra. Como algumas criaturas têm pregado, né? A Bíblia precisa ser atualizada. Precisa ser atualizada coisíssima nenhuma. O próprio relaxamento no ensino da palavra já é uma Exatamente. uma prova, quer dizer, Isso. É um sintoma dessa apostasia. Isso. Na verdade, a gente já vem vivendo essa apostasia já há alguns anos. É que a gente não está percebendo muito. Agora está se agravando. Começa a ficar, agora está mais claro. Exatamente. Mais evidente. Ou seja, isso é uma evidência de que nós estamos nos últimos tempos. Exatamente. E o sinal maior... Sinal maior, desculpa te interromper. Isso. Porque se esse é um dos sintomas, nós já estamos vivendo, então nós já estamos vivendo os últimos momentos, os últimos tempos antes da vida do corpo. E pode ter certeza, é a última observação que eu faço, pode ter certeza que o maior sinal da apostasia é uma coisa que eu tenho visto ultimamente, muito gravemente no meio cristão, a fuga da palavra de Deus. Ninguém quer estudar a Bíblia. Ninguém. É como a Aline falou. A igreja do anticristo vai alimentar o ego. A pessoa vai girar em torno da sua própria vida. É isso que está acontecendo. É isso. Até 7h30. Por isso essa moda aí, né, de coaching. Coaching substituindo a verdadeira pregação do Evangelho. Exatamente. Porque o coach, ele é direcionado para o bem-estar do homem, né? Isso. Para o homem, para o crescimento do homem, né? Para tratar o ego do homem, Isso. né? Enfim. Só e Jesus. o Senhor, que também não ensinou nada, e o Evangelho nada. E as pessoas estão indo nesse caminho aí, seguindo o cego, né? Cego seguindo o cego. Então, voltando aqui para a apostila, então, o governador Festo ficou em Jerusalém de 8 a 10 dias e voltou para Cesareia e pediu. Ele pediu e eu comi. Gente, eu tenho que rever aqui. Depois eu vejo o que ele pediu. Na verdade, ele pediu, deve ter sumido uma linha toda aqui. Ele pediu que as lideranças religiosas fossem junto com ele. Tá? Vocês depois anotam aí, né? Graças a Deus ainda não mandei para muita gente essa apostila. E eu vou até anotar na minha que deve estar lá no original e na hora de imprimir eu tirei. Pediu que a figura deve ter comido. A figura deve ter comido. Que os líderes religiosos fossem com ele. Tá? Vocês depois colocam aí bonitinho. Porque às vezes quando eu ponho a figura vai e tira o texto. Diagramação. Então, o governador Festo ficou em Jerusalém de 8 a 10 dias, voltou para Cesareia e pediu que os líderes religiosos fossem com ele. Tenho certeza que é isso. O apóstolo Paulo já havia passado por outros julgamentos. Diante do Sinédrio em Jerusalém, diante do governador Félix em Cesareia. Ele já estava preso em Cesareia há mais de 2 anos. Provavelmente, humanamente falando, estava cansado, mas perseverante em Cristo. O apóstolo Paulo é trazido diante do governador Festo e do tribunal, debaixo de muitas falsas e cruéis acusações por parte dos religiosos judeus. Se não bastasse todo o desgaste do apóstolo Paulo até agora, vem a dor humana de ver o próprio povo judeu acusando-o falsamente gente com que ele andava. Tudo que eu já havia falado, né? Além do desgaste físico, de estar preso, de ter que comparecer diante de várias lideranças ímpias, ainda tinha que enfrentar pessoas com quem ele conviveu, que ele amava, se levantando contra a vida dele. E é exatamente isso. Prepara o coração, porque os maiores inimigos são os da nossa própria casa. E essa casa não fala só de família natural, mas também fala
igreja que congregamos, da família espiritual, porque o joio, que tem aparência de trigo, mas que não é trigo, vai se levantar contra o trigo. Posicionamento, a gente vai até 7h30. Posicionamento do apóstolo Paulo. Um posicionamento honesto, verdadeiro, corajoso e intrépido. Aí eu quero chamar a atenção. Quem pode ler de novo para mim? Lê para mim, Maria, de novo. Atos 25, versículo 8, para mostrar que ele foi honesto, verdadeiro, corajoso e intrépido. Primeiro, ele não infringiu a lei judaica. Atos 25, versículo 8. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Ele respeitou a lei judaica, ele não infringiu a lei judaica. Ele apenas conheceu intimamente a Jesus e se converteu e se entregou a ele. Mas ele não, tanto que nós vimos nos estudos atrás, que ele até, por respeito, ele até fez aquele momento de raspar a cabeça, lembra daquele propósito, aquele voto, por respeito no coração dele, sabia que aquilo não adiantava mais nada, mas por amor, por respeito, para alcançar os judeus, e ele mesmo fala, né? Me fiz de hebreus para com os hebreus, com gentios para os gentios, de judeus para com os judeus, enfim. Ele, de gregos para com os gregos, sem abrir mão de santidade e de princípio, tá? Ele tá falando de costumes. Então ele não infringiu a lei judaica. Ele não profanou o templo judaico. O que significa isso? A gente vai ler o texto, mas isso trazendo para os dias de hoje, não temos que ir para... Por isso que eu paro às vezes aqui no YouTube. Nós não temos que ir para a internet para citar nomes de denominação, nomes de liderança e nem ficar brigando. Gente, tá uma coisa horrorosa. Que se dizem líderes brigando na internet, discutindo na frente de ímpios. Batendo boca. Nós não podemos profanar o templo. O que é? Tornar aquilo que é santo em algo comum. Quer lavar roupa suja? Lave entre vocês. Se posicione com santidade diante dos ímpios. Que tipo de exemplo é esse? Então, ele não profanou o templo judaico. Soraya, lê pra gente Atos 25, 8. De novo, lê lá. É a segunda parte. Acho que a Soraya não tá aí, não. Perdão, esqueci de ligar o microfone. Então lá. De novo, é a parte final do 8, mas lê de novo, para ficar bem gravado na gente. Então, Paulo tomou a palavra em sua defesa. Em verdade, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, ou tampouco contra César. Então, olha só, ele não infringiu, ele respeitou os costumes judaicos, número 1. Número 2, ele respeitou o templo judaico. E número 3, não vou ler de novo 25:8, que já lemos 2 vezes, ele não se rebelou contra os romanos, contra César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, desde que isso não entre em negociar princípios de santidade. Tipo, eu não vou pagar mais impostos para esse desgoverno. Deixa pra lá. Para esse desgoverno. Vou sim. Porque quem vai julgar é Deus. Eu não sou juiz. Se a lei da nação, eu tenho que pagar impostos, eu vou pagá-los. São injustos? Estão sendo usados de forma errônea? Mas quem vai julgar isso é Deus. Isso infringe santidade? Não. É exatamente isso. Ele não infringiu a lei judaica, ele não profanou o templo judaico e ele não se rebelou contra as leis romanas. Ou vocês acham que as leis romanas eram boazinhas? Elas esfolavam os judeus. E ainda assim ele respeitava.
desde que não negociasse a palavra de Deus e a santidade. Né? Atos 25:10, lê aí pra gente, Aline. Amém. Diz assim: disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Eu acho que é o... Lê o 11 também. Não, é só o 10 mesmo. Olha só. Estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. É isso que eu quero frisar. Queriam levar ele de volta para Jerusalém. Aí muitos falam assim, cristão tem que ser mansinho. Então Paulo ali tinha que baixar a cabeça e voltar para Jerusalém. Só que não. Porque mansidão não é não se respeitar. Mansidão é respeitar o outro, mas também se respeitando. Ele tinha direito, porque ele era um cidadão romano, ele tinha direito de ir para Roma. Ele falou, não vou voltar para Jerusalém. Eu quero ser julgado no tribunal de César. Eu sou romano e tenho esse direito. Ele não abriu mão do direito dele. Ser manso não é abrir mão dos seus direitos. Ser manso é lutar por eles com mansidão. Na verdade. Essa é a diferença, né? Então ele não aceitou ser levado para Jerusalém, mas impôs ser julgado diante do tribunal de César. Ele bateu o pé. Não, é meu direito. É porque, no caso, o tribunal de César, pelo que eu entendo, seria a última instância de defesa dele. Exatamente. Como ele tinha esse direito, ele quis usar o direito dele, né? Exatamente. Agora você pode ler, quem leu foi a Aline. Fabiana, lê pra gente aí Atos 25, 10 e 11, de novo, 10 e 11. Pode ler só o 11, que foi lido o 10, né? Lê só o 11. Amém. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Né? Ele falou aqui, olha, não fiz mal aos judeus, mas as acusações dos judeus são falsas. Eu apelo para César. Eu prefiro ser julgado por um ímpio que não vai meter a religiosidade do que ser julgado lá em Jerusalém pelo tribunal religioso, que só está mentindo, é mentiroso, né? E no 25:11, não vamos ler de novo, fala, ele não estava fugindo, usando de mentiras, e ele não tinha medo da morte. Aí que eu quero chegar. Se nós não aprendermos como o apóstolo Paulo a não ter medo da morte, nós corremos risco. Eu tenho medo ainda. Então, o amor de Deus lança fora todo o medo, inclusive o medo da morte. Então, o amor de Deus por você ainda precisa ser aperfeiçoado, se você ainda tem medo da morte. Quando a gente se apaixona por Jesus, o medo da morte vai embora. É verdade. Quando a gente tem medo da morte, é porque a gente é apaixonado por Jesus, mas ainda é apaixonado por coisas aqui. Manda um abraço pra ele. Você não tem filho pequeno. O filho não cresce pra gente. Eu ainda tenho filho. Eu tenho marido. Não é? Então não vem me dizer que eu sou diferente de vocês. Sabe por quê? Porque quem tiver medo da morte, se colocarem uma arma na sua cabeça e falar, nega Jesus, vamos dar exemplo, Aline, a Bia, e agora, nego e fico com a Bia ou não nego e deixo a Bia? Meu Deus, meu Deus mesmo, por quê? Não. Ninguém tá livre de nada.
né? Chega aí e põe uma arma na cabeça da Fabiana, nega Jesus. Ai, não, Jesus, olha, eu vou negar o Senhor porque eu preciso cuidar do João. Depois eu acredito de novo no Senhor. Já parou para pensar como isso é sério? É mais ou menos isso. Nossa paixão por Jesus tem que estar acima do nosso marido e dos nossos filhos. E se essa paixão está acima de tudo e de todos, a gente não tem medo da morte. Tem que chegar, o cristão tem que chegar nesse nível para poder resistir firme até o fim. É o nível hard. Então vamos parar por aqui. Não, falta a última frasezinha, né? Ele apelou para César por causa dos seus direitos como cidadão romano. Isso nós já vimos. Então você vê que a defesa dele foi coerente, foi honesta, foi verdadeira, foi corajosa e foi intrépida. Amém?